Alexandre Pato pode parar na China. O Tianjin, clube comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, quer o atacante e já conversou com o empresário de Pato, que aguarda a proposta oficial. Apesar da intenção chinesa, Pato já disse que gostaria de jogar em uma equipe da Europa. Mas até agora nenhuma proposta apareceu. O jogador, que pertence ao Corinthians, também pode receber em janeiro uma possível proposta do clube em que atuou neste ano. O São Paulo ainda não desistiu e busca um grupo de investidores para bancar o atacante. Renato Augusto pode deixar o timão e a briga vai ser grande para segurá-lo. O Schalke 04 está empenhado em contratar o meia e apresentou uma proposta de 8 milhões de euros, valor equivalente à multa rescisória do atleta. Só que além dos alemães, os chineses também estão de olho. Segundo o jornal alemão Bild, uma proposta de 9 milhões de euros de salário anual do futebol chinês pode atrapalhar os planos do Schalke e dificultar ainda mais a situação do Corinthians. O clube alemão tem o apoio do Bayer Leverkusen, detentor de 40% dos direitos econômicos de Renato Augusto, e ainda tem esperança. Apesar das propostas, o destaque do Brasileirão deste ano já disse aqui no Jogo Aberto que seu desejo era continuar no timão. Mas se pintar proposta... Fica para Libertadores ou analisa proposta para sair? Não, a minha ideia é ficar. Não me vejo fora agora, a não ser que chegue uma proposta que seja excepcional tanto para mim quanto para o clube, mas que eu não acredito que vai chegar agora por ser uma data, uma janela ruim. Então a minha cabeça hoje é para Libertadores e tentar o título da Libertadores, que aí eu acho que de vez eu conseguiria botar meu nome na história do clube. Agora saber se a possível proposta milionária da China é excepcional para o jogador. Bom, olha só, gente, de ontem para hoje a situação do Renato Augusto já mudou. O Schalke 04 aumentou a proposta e ofereceu 8 milhões de euros ao Corinthians, incluindo nesse valor a multa contratual, cerca de 32 milhões de reais. Mas aí, agora, os chineses entraram na jogada e também querem um jogador, ou seja, o destino pode ser o futebol alemão, que ele já jogou, ou a China. A gente sabe que a bufunfa, né? A grana? O Cascaio, Lajan, Cascaio. Tá na China. E agora, o que vai ser do Renato Augusto? Lembrando que o desejo do jogador, aparentemente, é permanecer no Brasil. Sim, por que o desejo dele é esse? Porque ele teve um ano retrasado muito difícil, com lesões, ele passou momentos difíceis e fez um trabalho específico para chegar onde ele chegou. Como assim, Ronaldo? Ele chegou na seleção brasileira e é o título brasileiro e sendo um destaque do Corinthians no campeonato. Sendo o maior jogador, o melhor, mais comentado, o completo, vamos dizer assim. Então isso aí pesa na hora do jogador ver a proposta. Porque ele tem ainda a seleção brasileira como meta. Esse pode pensar na seleção brasileira e pensar numa Copa do Mundo. Com Renato certeza. Augusto pode ter esse desejo e pode ser concretizado. Então ele tem que pensar muito nisso. Tá certo que o dinheiro fala mais alto, ele já teve oportunidades de jogar fora, jogou em grandes times, mas Ficou bastante tempo na Europa, né? O momento é exclusivo para ele. Já não é o caso do Jadson. Com 31 anos, o Jadson falou, pô, seleção não vou mais, que fez um grande campeonato também. Estava numa grande fase. O que ele fez? Ele chegou o dia, ele foi embora. Agora, o Renato Augusto tem um plano de carreira a cumprir. Ainda mais sem lesões. Pô, você passar o ano todo fazendo grandes jogos, sem se machucar e conseguir corresponder... Eu acho que é um ano dele agradecer bastante e pensar no plano de carreira, porque é o que ele falou. Essa janela não é a melhor ainda que abriu. É no meio do ano que abre uma janela bonita e ele pode até passar para um outro time com uma Libertadores invicto de novo. Já pensou? Pois é. Agora, o meu palpite é que o Renato Augusto fique e o Elias vá, que tem também essa, né? A novela Elias e o futebol chinês ainda não acabou. O Hebei, que é o jogador, que é um clube chinês que acabou de subir para a primeira divisão, ofereceu um caminhão de dinheiro e, pelo que a gente tem acompanhado, pelo que a gente acompanhou durante essa semana, o Elias está muito mais para ir do que para ficar, né? Já é uma outra situação. O Elias caberia também nessa história do Renato Augusto. Porque a janela abriu agora e não é a melhor janela. E ele está na seleção brasileira. Ele fez um grande campeonato também. Então, acho que é um momento, sim, que ele fez o certo agora de pensar. Agora, se o caminhão parar na porta... Caminhão não, né? Acho que é um avião descer na porta da casa dele. Aí não tem jeito. Agora, já pensou? Acaba ficando Elias, acaba ficando Renato Augusto e vem Marquinhos Gabriel.
O Tite... Mas você já tá com medo, você já tá com medo. Que foi, menina? Imagina, eu só tô colocando Olha, uma você situação... falou, imagine se ficar essa turma toda. É título. É uma... lembrando aqui, o Marcelão acabou de me lembrar que Alexandre Pato ainda não tem um futuro definido. O Corinthians parece que pediu o passaporte de jogador para inscrevê-lo na Florida Cup, ou seja, ele pode se juntar a esse elenco. Ele tem que se juntar ao Corinthians. Primeiro ele tem que voltar pro Corinthians, agora vai ter esses torneios lá em Orlando, contra o Mickey, não sei quanto é que é a turma lá, não sei como é que é, na Florida Cup, o grande campeonato. Agora... O Pofechou quer o Pato. O professor quer o Pato, mas o Pato não quer ir para a China, o Pato quer ir para a Europa. Então, assim, quem muito quer, né, a gente sabe como são as coisas. Então... Primeiro ele estava bem tranquilo no Corinthians, depois ele ficou bem tranquilo no São Paulo. Agora ele quer ficar bem tranquilo na Europa, mas o Pofechou quer o Pato. Eu sei muito. Olha, o Tite também quer, mas... Eu sei muito. O Tite também quer ir no Corinthians, mas eu acho que o caminho dele, porque o contrato dele termina no final do ano que vem. Agora, a gente sabe que o Pato se reinventou esse ano, jogou muita bola, foi o artilheiro do São Paulo, né, durante o ano. Então, pro Corinthians, caso o Pato volte a jogar com a camisa do Corinthians, que eu acho que não deve acontecer, eu acho muito difícil por várias situações, mas encaixaria também bonito, hein? Será? Eu acho. Ele trabalhou com o Tite também no ano retrasado, porque o ano passado foi o Mano, né, quem esteve no comando do Corinthians, e foi aí que aconteceu a troca. Ele também trabalhou com o Tite mudou a forma de pensar pelo Pato, porque senão ele deixaria o Pato jogando, ele não deixou. Chegou uma hora que ele conseguiu segurar, mas aí ele teve que tirar o Pato, fazer mudanças na equipe. Ele não achou esse esquema que ele achou esse ano. Então, como é que ele encaixa no esquema do Tite? Tite, esclareça, Tite. O Tite é inteligente, ele vai dar um jeito. Você não viu o Renato Augusto falando? Todo mundo duvidava que eu e o Jadson pudéssemos jogar juntos e o Tite deu um jeito, a gente jogou junto e jogou demais.